Então, no vídeo de hoje a gente vai falar de 2 fatores importantes para o seu plano de imigração canadense. São fatores decisivos e o que a gente considera, assim, provavelmente mais importante é o inglês. A gente está falando do inglês não porque a gente desconsidere os outros pontos, a idade, tempo de trabalho e a sua educação, mas o inglês ele tem um peso que vai fazer uma diferença para você no seu perfil no Express Entry, por exemplo. Quando a gente está falando de imigração, a gente está querendo dizer o quê? Virar residente permanente. Por isso que a Débora está falando, a gente vai falar um pouquinho do Express Entry agora em relação à parte da língua, mas a gente vai ter um vídeo para explicar melhor essa matemática do Express Entry, porque é um pouco complexa, né? Mas hoje a gente está focando no inglês. E a gente vai provar isso para vocês. Por exemplo, no perfil que a gente está falando aqui do Express Entry, você tem um sistema de pontuação e no caso do inglês, eles fazem... É um requisito obrigatório que você tem que ter uma língua, um teste de proficiência na língua. No caso do Canadá, você pode escolher entre o inglês e o francês. Então, no nosso exemplo do inglês, eles têm um critério, uma tabela de pontuação que se chama o CLB, Canadian Language Benchmark. E nessa tabela, que varia de 0 a 12 pontos. Mas no caso do Express Entry, de 0 a 4 pontos, praticamente você não pontua. E de 10 a 12 pontos, também a mesma pontuação. Igual. Exatamente, o mesmo pontos que você vai ganhar. Mas, por exemplo, se você tirou na sua prova de inglês um CLB nível 7, você vai ganhar 68 pontos, o que já é bom. Solteiro, né? Isso você sendo solteiro, exatamente, bem importante. E se você tirar uma nota CLB 9, você vai ganhar 124 pontos. Então você já consegue perceber aí que a diferença de poucos pontos, né, de 7 para 9, você já quase dobra a sua pontuação no Express Entry. Isso. E se você tirar uma nota 10 ou mais, porque vão ser a mesma quantidade de pontos no final das contas, são 136 pontos. 12 pontinhos de diferença. Isso, né, que é a quantidade máxima de pontos que você pode tirar nessa categoria. Mas não é só isso. O teste de inglês, ele também é combinado com outros fatores, como, por exemplo, a Ana vai falar da educação. Então, no caso da educação, só para vocês terem uma ideia, o número de pontos que você ganha a mais se você tiver um CLB nível 9 e você tiver um nível universitário, um diploma universitário, ou que tenha pelo menos 3 anos, ou segunda graduação, e... mestrado, doutorado, por exemplo, você ganha mais 50 pontos se o seu CLB for 9. Se o seu CLB for 7 nas 4 habilidades, né, que são... 4 habilidades do inglês que a gente fala é o reading, o writing, o listening e o speaking. Eles avaliam essas 4 skills, né, as habilidades. São as habilidades para eles saber se você é fluente na língua. E elas são avaliadas separadamente. Então, se você tirar um CLB 7... em todas elas, acima de 7, e pelo menos uma menos de 9, porque aí você não fica na classificação do 9, né? Você fica na segunda classificação, combinado com a educação de nível universitário ou um mestrado e doutorado, você já ganha mais 25 pontos. Nossa, certo? Faz uma diferença. Muita diferença. Então, além daqueles pontos, vamos supor, CLB 9, né? Dá 124 pontos. Aí, se você tiver um mestrado, mais 50 pontos. Tá certo? Ou seja, é muito ponto, gente. Só por causa se o seu inglês for bom. Mas não para por aí. E tem um terceiro fator que além de combinar, que vai combinar também o seu inglês com a experiência de trabalho. Então o perfil no Express Entry ele também faz essa combinação. No caso o programa, né? E no caso, por exemplo, se você tirou um CLB nível 7 no seu inglês e uma das habilidades speaking, reading, listening, writing, 9, você... Isso, 9 ou menos que 9, na verdade. E você tem 3 anos ou mais de experiência de trabalho no Brasil, você vai ganhar 25 pontos. E se você só tem 1 ou 2 anos, você vai ganhar 13 pontos. Mas digamos que você tirou um CLB 9 ou mais em todas as categorias, né, as skills, e você tem 3 ou mais anos de trabalho, você ganha 50 pontos. E se você só tem de 1 a 2 anos de trabalho, nessa nota de inglês, 9 em todas as categorias, você ganha 25 pontos. Então, para você ver como é importante e faz diferença nos pesos na hora de fazer a sua pontuação,
porque eles somam a parte do inglês com esses dois outros fatores, educação e tempo de trabalho. Exatamente. Então é muito ponto a mais que você pode ganhar se você tiver um nível de inglês acima de 7, 9. 9 então nem se fala, né? E a questão das pós-graduações? Só pra você ter uma ideia, né? Se muita gente vem com o plano canadense, o quê? Fazer um college aqui de 1 ano, 2 anos. Mas um college de 1 ano a 2 anos só pontua 15 pontos no Express Entry. Eu falo só, claro que não é pouco, mas eu digo assim, comparado com o inglês, que você ganha 50, o inglês influencia muito mais. Por isso que a gente considera um fator tão importante. Como a Manolo estava falando, só reforçando, os colleges e as universidades, claro que vai ser benéfico e vai ser bom para você em vários outros aspectos. E não é que eles não contem ponto, também conta, mas como a Manolo acabou de falar e a gente mostrou para vocês em alguns exemplos, o inglês tem mais peso. Dando outro exemplo aqui, para ficar mais claro. Sim, A pessoa, por exemplo, tirou 12, 12, 12 em 3 skills da teste de proficiência de inglês, mas em um skill ela tirou um 6, mesmo que ela tenha um college de 1 ano ou 2 anos que conta 15 pontos, ela vai ficar com pontuação baixa, entendeu? Porque uma skill, uma das skills categoria do proficiência de inglês ficou menos do que o 7, do que eles aceitável para eles que seria um 7. Isso é. Então a pontuação fica tão baixa que fica difícil concorrer lá no Express Entry. Isso, por isso que a gente está falando e que a gente considera o inglês um fator que é assim fundamental e decisivo, para falar a verdade, que vai fazer a diferença nos seus pontos no final para o Express Entry. Exatamente. Mas tem um outro segundo fator, que é o dinheiro. Exatamente. Por que a gente fala isso? Então assim, a questão do dinheiro, todo mundo faz o planejamento financeiro para vir para o Canadá ou qualquer outra coisa na sua vida, geralmente. Mas o que a gente pontua, tá colocando aqui de chamar a atenção, é porque você tem o seu planejamento e de repente você está aqui no Canadá e você precisa mudar esse planejamento. Então acaba sendo algo que vai te influenciar no sentido de que você precisa ter uma vida confortável aqui no Canadá, você precisa conseguir ter um nível mínimo de qualidade de vida e para custear a sua moradia aqui. Exatamente. Então, se caso alguma coisa acontece ou saia do seu planejado, do seu previsto, o que é super como é que comum. você vai fazer? Inclusive porque, exatamente, é muito comum acontecer do Plano Canadá mudar diversas vezes até você conseguir virar residente permanente. O que a gente mais viu aconteceu com a gente e amigos vários, o que a gente mais viu foi isso acontecer. A pessoa vem com o plano de fazer um college de 2 anos, depois vai pegar um PGWP, que a gente vai falar mais na frente, né? Que é o visto de trabalho relacionado a esse college, de mais 2 anos. Mas mesmo assim, às vezes, o inglês não foi suficiente e aí você não virou residente permanente. E agora? Precisa de quê? De dinheiro. Para você conseguir, no caso, a gente fala dinheiro, é de você ter condições de montar um outro plano de você... eu vou então ter que pagar um outro... Porque tudo é pago. Não tem nada de graça em lugar nenhum. Pago. O visto, a consultoria, se você for contratar. Isso. As taxas de governo, durante a sua moradia viver aqui no Canadá. Aqui, não é de graça. Tem que pagar. Tudo lógico que tem como você economizar morando aqui. Existem várias opções que não são tão caras. Mas é melhor do que, inclusive, você ter que ficar usando o dinheiro do Brasil, por exemplo. Porque muita gente ainda tem fundos e investimentos no Brasil e continua trazendo dinheiro de lá. Depender de conversão de dólar, né? Pois é, só que isso não dá muito certo. Porque, inclusive, na atualidade o dólar que tá acontecendo... 5, quase 5. É absurdo. O dólar americano tá mais de 5. Enfim, parece tá entre 5 reais. reais. E acaba sendo muito desvantajoso na hora de você converter e ter que trazer o dinheiro pra cá. Exato. Então, é interessante que você só ganhe e use o dinheiro aqui. Pra E você não ficar nessa dependência, né? E de acordo com as experiências que a gente teve, que a gente viu muito acontecer, a pessoa veio com o plano, né, estudou e tudo, mas aí acabou o dinheiro no meio do processo, não conseguiu, e aí o que foi que aconteceu? Teve que voltar pro Brasil. Não que tenha desistido, muita gente volta pro Brasil, junta mais um dinheiro lá pra depois voltar pra cá e continuar a jornada, porque isso que a gente quer mostrar no nosso canal é que a jornada é dura. Só que as pessoas normalmente não falam isso, né? Fica naquela ilusão de que você vem, vai fazer o college de 1 ano, vai fazer a prova de inglês, vai tirar um notaço e tudo certo. Virar um residente permanente com 1 ano. Acontece? Acontece. Mas não é
100% dos casos, Isso. digamos assim. Sempre tem situações para qualquer gosto do cliente, mas quanto mais você se preparar, quanto mais você tiver um bom preparo para vir, melhor, óbvio, né? As suas chances de sucesso vão ser maiores. Mas o que mais que a gente tem para falar de dinheiro? Eu acho que a gente tinha que falar mais o seguinte, que em relação ao dinheiro, tem muita gente que faz um planejamento, às vezes, apertado do financeiro ali, né? Porque a gente tem que ter em mente o quê? Quando o governo canadense vai aprovar o seu visto, ele vai olhar para o seu planejamento financeiro, ele vai pedir para suas provas de fundos de investimentos. Porque, exatamente. Até, Ana Lu, complementando, dependendo do seu perfil no Express Entry e em que categoria você vai se encaixar, eles exigem que você tenha dinheiro na conta. E muda a quantidade. Né? E eu digo na conta, realmente na conta, porque existem alguns fundos de investimentos que não são, como eles chamam... Que você não pode resgatar imediatamente. Imediato, não conta. Tem que ser aquele dinheiro que está à sua disposição tipo, na hora eu tenho uma que você casa quiser. que vale 500 mil, não interessa. Daqui que você venda, então, tem que ser 500 mil na conta ou numa poupança ali, né? Falando de Brasil. Isso, então a parte do dinheiro ela é realmente importante. Então, quanto antes você já puder começar o planejamento financeiro e fazendo sua poupança ou sei lá o que você precisar fazer, vai ser melhor. Vai ser menos dolorido quando você estiver aqui. Porque você não vai ter que passar perrengue, ou ter que passar por situações difíceis, ou fazer algo, nossa, eu não queria ter que fazer isso, mas eu vou ter que fazer se eu realmente quiser ficar aqui. E sempre lembrando que o valor em reais que você está juntando tem a conversão, né, da moeda. Então ele vai, se você juntou 100 mil, vai diminuir ali, dependendo da conversão, 3, 4 dólares, né, reais. Então vai diminuir para 30 mil dólares, 25 mil dólares, né? E além de outra questão que agora eu acabei de lembrar, anualmente existem as taxas, né, que são atualizadas, os aumentos, do mesmo jeito que tem no Brasil, aqui também tem. Então, por conta da inflação e questão da economia. Governo, aumenta então tudo aumenta. O próprio college vai aumentar, os transportes aumentam. O curso de inglês você quer fazer, o custo de aumenta. vida no geral, exatamente. Então você tem que estar atento a incluir esses ajustes fiscais, digamos assim, durante o seu planejamento financeiro, para poder não chegar aqui e ter surpresa. E muito chato isso. E até se você vai vir sozinho, ou se você vem com o marido, esposo, né, o filho, então vai aumentar a quantidade de dinheiro que você precisa trazer se você vem com a reca toda. Eles têm outra tabela. Vamos deixar o link das tabelinhas, tá, gente, pra vocês. Eles têm uma tabela específica para a questão financeira. No caso do Express Entry, se você estiver aplicando sobre o Federal Skill Worker, porque dependendo do número de membros da sua família que estarão vindo para o Canadá com você, essa quantia de dinheiro vai variar. Se é só uma pessoa, é 12 mil dólares e tem outros. Porque eu já vi também, Débora, eu já vi consultor aqui falando assim: que eu aprovei o visto para um casal vindo para cá e eles só tinham 40 mil na conta. Certo, ok, o visto foi aprovado, mas eles vão chegar aqui e eles vão fazer como, gente, só com 40 mil reais na conta? Pra viver. Porque você não consegue emprego no dia seguinte que você chegou aqui, que as pessoas também têm essa ilusão, né? Entendeu? Então, o planejamento de dinheiro é muito importante ter cuidado com essa hora, com esse planejamento aí. A gente só tá alertando isso pra poder não ter surpresas. Porque, por exemplo, o BCIT... exatamente. Eu estudei no BCIT e não aconteceu isso comigo, mas eu tenho vários amigos brasileiros que estão aqui e eles também estão estudando lá. Outros cursos, mas estão lá. E eu soube, através deles, que no caso, ano passado, 2019, tiveram várias mudanças no BCIT, e o que dificultou bastante para fazer para alunos internacionais. Então, o que é que aconteceu? Uma das mudanças foi colocar os alunos e estudantes internacionais numa lista de espera para caso aquela disciplina já esteja preenchida com outros canadenses, tenha vaga locais, né? Para poder ser preenchida com os alunos internacionais. Eu não sei então, se expliquei direito, mas... Resumindo, teve muita gente que teve que fazer mais do que o planejado do seu curso. Exatamente. Pagar mais tempo. E além de que ficou mais caro. Então, assim, se você não se planejar para isso, como é que você vai fazer durante uma mudança Outra dessa? mudança que houve há um pouco tempo atrás, antes dessa pandemia, tá, gente? Foi o quê? Que eles estavam... Questão de cursos de inglês...
Antes você pagava o primeiro mês e depois ia pagando os outros meses, mas não é mais. Algumas escolas de inglês já pedem que você pague, você vai fazer 6 meses, então todos 6 meses integrados. Aí tem que também então, ter depende atenção da escola, tem que ver isso aí também. Como é o critério de pagamento do college, da sua escola de inglês, da universidade, porque eles variam e geralmente eles já pedem agora a quantia integral do valor do curso. O que antes não era, na minha época não era, você pagava uma parte, uma entrada, e depois você ia fazendo o pagamento que era mais fácil, né? Que é mais fácil. Mas esse também é um fator bem importante. Então, tem mais alguma outra coisa que a gente possa recomendar? Eu acho que resumidamente é isso. O inglês, a gente provou pra vocês que no Express Entry ele faz diferença pra você se tornar residente permanente por causa da pontuação. E o dinheiro é porque você com o dinheiro, isso aí, né, óbvio, você pode, se der um problema, você precisar de um novo curso, precisar de uma renovação de visto. Estender o seu visto. Estender o visto, tudo isso, se você tiver dinheiro, você consegue. Pra você não ter que estar voltando pro Brasil. Ou usando o dinheiro de lá. Não se assustem, é muita coisa, muita informação, mas vai ter outro vídeo que a gente vai falar especificamente de inglês, dos testes que existem, do IELTS, do CELP. Para Express Entry. Um outro vídeo que a gente vai falar especificamente do Express Entry, aliás, mais de um vídeo, porque eu acho que vai ficar longo, então a gente vai dividir. Porque o próprio Express Entry ele tem muito detalhe, muita informação. E aí precisa de bastante tempo para falar sobre ele. E a gente quer explicar legal para que fique fácil para quem nunca ouviu falar sobre isso, que é Express Entry, que essas meninas estão falando, para vocês vão entender bem direitinho, que é o processo para imigrar, né? Então, exatamente. Virar residente permanente. Lembrem sempre que a gente está falando de migração, porque tem gente que quer vir só para passar uma temporada, ok, mas eu tô falando daqueles que querem definitivamente morar no Canadá. Mas inclusive até para quem só quer passar uma curta temporada, parte do dinheiro também é importante, porque eles também pedem. Então, não foge muito, entendeu? E a questão do inglês, mesmo que você for fazer um college, algum curso, eles vão pedir, né? Pedem o teste de nível de inglês. Então, é outra coisa que tem que ter. Então, esses dois são os obrigatórios, fatores importantes, que a gente considera bem importantes, porque vão fazer diferença para vocês. E acho que é isso. Acho que é isso também. A gente vai ficando por aqui hoje. Dá o nosso like, joinha. Se inscrevam no canal, porque a gente toda semana vai ficar lançando novos vídeos. Esses que a gente tá falando desses assuntos. Se tiver algum assunto que vocês acham que é pertinente, que vocês querem que a gente fale, a gente traz coloca aqui no nosso Instagram também, tá? Desmistificando a imigração canadense. E aí você pode pedir lá pra gente abordar algum tema que vocês acham que ficou faltando, ou falar mais de alguma coisa que vocês queiram, tá certo? Com certeza. Está aqui pra ajudar. Pode entrar em contato com a gente pelo Insta ou no nosso e-mail também, que é desmistificandoimicanadá@gmail.com. E a gente vai tirando dúvidas, vai entrando em contato, que a gente vai se arrumando por aqui. Tá certo, gente? Então vamos ficando por aqui, né? Tchau, pessoal! Tchau, gente!